Olá, meus irmãos abençoados por Deus, que Deus nos abençoe nesse dia tão maravilhoso, tão abençoado. Se você que está me assistindo ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva aí, deixe o seu like. Tem algum pedido de oração? Pode colocar aí, tá bom? E eu peço também para que você me siga lá no Instagram, tá bom? E que Deus abençoe, que no nome de Jesus você venha ser cheio do Espírito Santo nesse dia. Me siga lá no Instagram, PR_Ademir Almeida. Você vai ser edificado lá também. Vamos para a palavra de hoje? E já já eu vou estar orando. Fique comigo aqui até o final desse vídeo. E que Deus te abençoe. Efésios capítulo 4, do versículo 25 até o versículo 32, nos diz: Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com que as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo Jesus, vos perdoou. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Nós que somos salvos em Jesus, que já recebemos Jesus em nossas vidas, nós temos o Espírito Santo de Deus. Inclusive, a palavra do Senhor nos diz que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Nós devemos procurar os seus dons. Nós devemos andar no Espírito Santo. Nós não devemos e não podemos jamais entristecer o Espírito Santo de Deus. Mas a pergunta é esta: quando é que nós entristecemos o Espírito Santo de Deus? Em que situação? Em que ocasião? Quais atitudes que, quando eu pratico, eu tenho, isso pode entristecer o Espírito Santo de Deus? Você tem uma resposta para essa pergunta? Coloque aqui nos comentários. Coloque aí. Coloque aí nos comentários. A palavra do Senhor, ela nos dá respostas para essa pergunta. Quando é que nós entristecemos o Espírito Santo de Deus que habita em nós? Justamente, meu querido, minha querida, quando nós mentimos. Quando nós não falamos a verdade. Não vivemos a verdade. Saia fora da mentira. Não minta mais. Isso vai trazer grandes consequências para a sua vida, para a sua família, para os seus negócios. Quando é que nós entristecemos o Espírito Santo de Deus? Quando nós não controlamos a nossa ira. No versículo
26 já fala sobre isso. No versículo 25 fala sobre a questão de nós temos que deixar a mentira. No versículo 26, nós não devemos ser dominados pela ira. Devemos ter muito cuidado nesta área. A palavra também nos diz aqui, quando nós damos lugar ao diabo, nós entristecemos o Espírito Santo de Deus. E o texto vai indo. No versículo 28, aquele que furtava, não furte mais. Fuja de situações que você vai ser tentado furtar algo. Sabe aquela caneta que você pegou lá na empresa onde você trabalha? Ela não é sua. É da empresa, do patrão. Não furte. Faça a diferença. Lembre-se que você é luz, você é sal. Versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Não abra sua boca, querido, para falar palavrões. Não xingue. Isto ofende as pessoas. Quando nós falamos palavrões obscenos, isto entristece o Espírito Santo e ofende as pessoas. Versículo 30. Nós não devemos entristecer o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. Nós não devemos cometer essas transgressões de entristecer o Espírito Santo de Deus. Longe de vós toda amargura, toda ira, toda gritaria, blasfêmia, toda malícia, toda cólera. São sentimentos, são atitudes que entristecem o Espírito Santo. E por fim, nós devemos perdoar uns aos outros como Cristo nos perdoou. Olha que interessante. Quando nós não perdoamos, quando nós optamos em deixar a mágoa lá no nosso coração criar raízes, aí vai ficar mais difícil perdoar. Você quer saber lidar com o perdão? Ou melhor, você quer perdoar aquele que te ofendeu? Lembre-se em quem você era e o que Jesus fez em sua vida. Ele já te perdoou. Ele cancelou aquela dívida que você tinha com Ele. Portanto, perdoe quantas vezes for necessário. Perdoe aquele que te ofendeu, aquele que difamou. Converse com Deus sobre esse assunto. Não permita que aquela ofensa, aquela mágoa, ela venha continuar aí em seu coração e venha trazer consequências para a sua vida. Resolva esse problema o quanto antes. Perdoe. Desta forma, você não vai entristecer o Espírito Santo. Quando é que nós entristecemos o Espírito Santo de Deus? Quando nós praticamos essas questões, essas transgressões que eu acabei de falar aqui, à luz da palavra do Senhor. Precisamos, amados, deixar aquilo que não é de Deus. Precisamos deixar coisas que a nossa velha natureza tanto quer de lado e prosseguir para o alvo, prosseguir para Jesus. Ele é o nosso Senhor. O Espírito Santo de Deus habita em nós. E glória a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Nós temos o Espírito Santo e nós devemos ser cheios dele. Nós devemos buscar mais o Senhor. Nós devemos andar no Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. E não entristeçam. Jamais. Procure andar no caminho da vida
e não no caminho da morte. Em nome de Jesus. E nesse exato momento, depois de uma palavra como essa que chegou no meu coração e no seu nesse momento, eu quero orar. E eu gostaria que você prestasse atenção nessa oração que eu vou fazer. Se você concorda comigo, vai dizendo amém. Eu recebo. Eu creio. Eu tomo posse. Assim seja. Vamos orar. Vamos pedir para que o Senhor venha nos encher com o Espírito Santo. Vamos pedir para que Deus venha nos perdoar, venha nos dar a graça. Vamos orar para que nós jamais venhamos entristecer o Espírito Santo de Deus. Vamos lá? Nosso Deus, obrigado por mais um dia maravilhoso. Obrigado pela Tua palavra preciosa. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que habita em nós. Muito obrigado, Senhor. E obrigado por essa palavra que chegou em meu coração. Chegou no coração, ó Deus, do meu irmão, da minha irmã. Obrigado, Senhor. Gera em nós, ó Deus, o Teu temor para nós não pecarmos contra Ti, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nos perdoe, ó Deus, em nome de Jesus, pelas nossas faltas, pelos nossos pecados cometidos. Quantas vezes, ó Deus, que nós já demos lugar a mentiras, Senhor. Quantas vezes, ó Deus, das nossas bocas saíram palavras obscenas. Palavras, ó Deus, que machucaram pessoas, ó Deus. Quantas vezes, ó Pai, nós somos dominados pela ira, Senhor, de modo que nos levou, Pai, a colher consequências amargas. Tem misericórdia de nós, por nós temos dado lugar até mesmo ao diabo, às trevas. Tem misericórdia de nós, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, seja conosco. Nos ajude, Senhor, a perdoar, a rasgar a dívida, a não levar mais em conta o nosso próximo. Nos ajuda a nós entendermos, ó Deus, que o Senhor já nos perdoou, que o Senhor nos deu uma nova vida. Nos ajude, Senhor, nós precisamos de Ti. Em o nome de Jesus. E vem nos encher com Teu Espírito Santo. Nós precisamos disso, ó Deus. Nos ajude, ó Pai, tem misericórdia de nós. Nos ajude, ó Deus, a sermos cheios da Tua palavra, da Tua presença, a viver em comunhão contigo, com os irmãos, ó Deus, na fé, Senhor. Nos ajude, ó Deus, a andarmos no caminho da luz e não das trevas, para a glória do Teu nome. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão, minha irmã. Que Deus continue falando em seu coração, em nome de Jesus. Se inscrevam aqui no canal em oração e me sigam lá no Instagram, Pastor Ademir Almeida. Que o Senhor continue cuidando de nós, que o Senhor continue nos enchendo com o Espírito Santo de Deus. Que este canal continue sendo uma bênção aí na sua vida. E eu peço, deixe o seu like aqui no canal. Deixe o seu like. Compartilhe esta oração. E amanhã, se Deus permitir, eu estarei novamente aqui, trazendo uma outra palavra para refletirmos e vivermos para a glória de Deus, de modo que nós venhamos agradar a Ele. Comece o seu dia na palavra do Senhor, em oração, no nome de Jesus.
Fique na paz, Deus te abençoe e creia que o Senhor te ama. E seja cheio do Espírito Santo para a glória de Deus. Até mais. Fique na paz e até amanhã, se Deus permitir.